Muito bem, bem-vindos ao quarto e última sessão desse treinamento de Advocacy de Clima Global. Sou Charlotte Scott, abrindo a plenária antes de dar a palavra aos preletores. E se chegou aqui, bem-vindos. E se estão chegando pela primeira vez, não preocupe-se. Poderão ver as gravações e, assim, algumas informações, os seus Zoom, o perfil Zoom tem que ter o nome do país, o nome da organização, antes do seu nome, e esteja em silêncio. Se houver uma pergunta, poderão ter a caixa de bate-papos, e assim, se tivermos tempo para perguntas e respostas, poderão também levantar a mão e uma conversa, um diálogo conosco. Temos interpretação nas diferentes línguas, seja inglês, espanhol, português, francês e Bahasa. E fale em qualquer uma dessas línguas ou escreva em uma dessas línguas. E se for anglófono, fique no canal em inglês para ouvir a interpretação. E se tiver questões com Zoom ou precisar de apoio técnico, poderá escrever aqui o SSN. A colega Karen estará aqui para dar apoio. Se não, poderá enviar um e-mail para info@south-south-north. E vejo que as pessoas estão no canal em inglês. Terão que clicar no mais para ver a interpretação e clicar aqui na sua língua. E se chegou agora e faz parte do SEO, e aqueles que são novos, estamos uma aliança em 7 países diferentes, com 200 sociedades civis que fazem parte da nossa rede, visando trabalhar com ações climáticas, e um dos objetivos é reforçar as vozes locais do Globo Sul, principalmente com um espaço decisivo. E Cautenham é um desses espaços onde, nesse ano, esperamos usar esse treinamento que estamos hoje para lhe apoiar com o objetivo de advocacia nesse espaço que às vezes tem seus desafios, é difícil de navegar, mas esperamos que essa sessão hoje, bem como as outras 3 sessões, lhe ajude a chegar a essas metas e tenham as vozes e objetivos realizados. E se esteve nas últimas sessões, temos vários outros recursos que nós postamos para ajudar aqueles que estão no COP29, COP30 no futuro, tentando engajar nesses espaços, aprendendo a participar em todo ano, virtualmente no COPS, bem como outros espaços, e temos recursos em como se credenciar como um observador, uma ONG observadora, e temos esse espaço que tem a ver com o CBD, que acontece em Colômbia em outubro. E temos outro webinário do ano passado, que vocês podem ver, e estamos aqui a compor um documento que vai ser publicado em breve para reconhecer as vozes locais dentro desse espaço, como o UNFCCC. Preste atenção a tais e os recursos serão enviados por e-mail, incluindo, perdão, a gravação. Não se preocupe, será gravado e espero que possa ser enviado já depois da sessão. E teremos outros momentos de engajamento que a Marina poderá falar convosco posteriormente. E espero que hoje seja interessante para todo mundo e útil. E assim passo a palavra para a Marina do Interface Advocacy, que falará no tema de hoje.
Eu espero que possam ver o meu ecrã. É um grande privilégio poder estar com vocês aqui mais uma vez. E estou aqui com a minha colega Gustavo. Já nos apresentamos nos últimos webinários. Representamos o Interface Advocacy e estamos baseados no Brasil. E mais uma vez, muito obrigado por o VAC pelo convite. E hoje falamos sobre ferramentas de advocacy, onde vamos introduzir um guião prático para o mesmo. Agenda para hoje, vamos falar sobre esses passos para fazer advocacia nesse seminário, onde iremos fazer o mapeamento das partes interessadas, um plano de comunicação, depois as táticas e depois gestão das questões, monitoria, avaliação, e falaremos também sobre oportunidades bônus que esse treinamento traz. E, no fim, vamos apresentar um modelo de advocacy para que todos possam preencher e, assim, ajudar. E, portanto, chamar a vossa atenção na palavra advocacy, como eu disse, naquilo que seria uma definição objetiva, não há regulamento para lobbying, para atividades e que deixa com a falta de lucidez na terminologia e, portanto, dentro desse workshop, usamos a palavra no inglês advocacy, porque advocacy é uma terminologia que tem estratégias e o ativismo dentro do terreno, em português e espanhol. Aqui, uma falsa advocacia não é o mesmo que advocacy, e assim estamos a tentar identificar qual seria a terminologia e partilhar aqui que em português, nos países lusófonos, usa-se a terminologia no inglês ou aquilo que seria incidência política que está a ser adotado como uma possível ah, tradução, que no espanhol é o que foi adotado. Então, só para trazer a vossa atenção, pois há uma expressão advocacia que tem a ver com o trabalho feito por advogados. E, portanto, vamos usar advocacy do inglês ou incidência política. Antes do início do conteúdo, vamos verificar algo rápido e pedir que possam, por favor, escrever uma palavra ou uma frase curta no chat que traz a expressão desse webinário e a preparação para o COP29, que vai acontecer agora em novembro. E, portanto, partilhe aí uma frase, uma palavra, pois às vezes está mais claro, está menos claro, está com maior confiança ou não. Há problemas que ainda não foram abordados. Se sim, falem, escrevam. E vou parar aqui um momento e dar um espaço para que escrevam na caixa de bate-papos. Uma palavra para dizer como está hoje, porque ajuda a organizar a atividade.
para se realizar tudo isso antes de chegarem no COP29. Então, por favor, escrevam. Queremos ouvir o que é que está acontecendo hoje com vocês. Será que há alguma coisa que podemos ajudar? Alguma dúvida? Muito bem. Enquanto vocês escrevem, o Gustavo irá depois partilhar se houver alguma questão. Quer entender melhor o mecanismo de financiamento, é isso? É algo que quer explorar? Muito bem, obrigado por partilhar. Mais uma vez, vou pôr aqui o meu ecrã para falarmos no conteúdo de hoje. Rayandra também deixou um comentário. Ela quer saber mais como estar em bilaterais com o governo brasileiro. Esteve nas primeiras sessões, mas se quiser falar sobre o mesmo. Muito bem, Tom diz que está pronto para o COP29. Muito bem, Rayandra. Esse seminário, as ferramentas aqui apresentadas é para ajudar a maximizar as suas atividades no COP29 e 30. Portanto, não vamos falar exatamente quem são os intervenientes que deve ter engajada, mas daremos aqui ferramentas para planear as atividades no COP29, não obstante quem sejam as partes interessadas com os quais queira conversar. Essas ferramentas começam a preparar melhor para esses trabalhos, para chegar nas metas, e eu não posso entrar em pontos específicos de cada organização e cada governo, mas posso dizer que iremos dar aqui um modelo no fim da sessão que irá ajudar ao preencher de acordo com as suas metas da incidência política. E a meta é ser um coaching para ajudar e selecionar a revisão do plano. E a sessão, então, poderá tratar de questões específicas com intervenientes específicos. Portanto, sinta-se à vontade para preencher o modelo e aplicar para essa sessão. E seria uma linda oportunidade para refinar sua estratégia para engajar com o governo brasileiro. Temos muito conteúdo hoje, e, portanto, vamos começar. Obrigado por partilharem todos os detalhes e dados. Creio que podem ver o meu ecrã. Indo para o próximo diapositivo. Como dissemos nos últimos, são 7 passos como guia prático para fazer essa advocacy, que é escolher metas e prioridades, entendendo essa arena da tomada de decisão e que, portanto, o trabalho que é feito nessa arena é do NFCCC. E falamos nos primeiros 2 webinários desse treinamento. E hoje vamos tratar dos outros passos desse guião prático, que é o de identificar os
principais parceiros, narrativa dessa incidência política, definir as atividades e o prazo com as táticas da incidência política, gerir os riscos e a monitoria e avaliação dos resultados. É o que nós vamos falar hoje. E no fim dessa sessão, como disse, vamos falar sobre as oportunidades e esse modelo que nós gostaríamos de ajudar-vos para planear para o COP29 e COP30. Hoje, então, temos muito conteúdo, então escreva a pergunta. A sua pergunta será abordada no fim, quando partilharmos o modelo. Poderão ver o exemplo no modelo e como usar a ferramenta dentro do modelo como um exemplo concreto. E talvez a sua dúvida será resolvida, mas se ainda tiver outra pergunta, se for urgente e importante, poderá deixar na caixa de bate-papos ou na perguntas e respostas e o Gustavo estará a ler e a responder. Vamos falar sobre o mapeamento das partes interessadas, que é o primeiro ponto do nosso guião. Quem são essas partes interessadas? Aqui temos uma imagem da Conferência de Mudança Climática das Nações Unidas, e esse treinamento foi elaborado para organizações e pessoas que realmente querem participar no COP29, COP30. Ao olharmos essa conferência, quem são ou o que é uma parte interessada? Um exemplo aqui, naquilo que seria a Conferência para Mudança Climática, e, portanto, os jornalistas irão estar ali no COP, membros de diferentes constituintes, representantes acadêmicos, gerações futuras, estão interessados, impactados pela mudança climática, comunidades afetadas pela mudança climática ao redor do mundo, animais, florestas. Essas partes interessantes são esses atores afetados pelas políticas e as questões com as quais você trabalha. E assim, é importante mapear todos esses intervenientes, mesmo que não possa falar diretamente com eles, como animais. Não se pode engajar diretamente, mas você pode falar com organizações que defendem os direitos dos animais. Gerações futuras ainda não nasceram, mas podemos conversar com o movimento juvenil que representa a voz das futuras gerações. Então, essas partes interessadas são todos esses que são afetados por políticas e regulamentos e são muito abrangentes e diversas. E por que é tão importante mapear essas partes interessadas? Vamos falar muito sobre isso. Aqui não posso estressar o suficiente sobre a importância desse mapeamento das partes interessadas. E assim, a razão principal para mapear as partes interessadas é porque as estratégias de advocacia visam chegar aos decisores para atuarem de acordo com as nossas metas. Quando falamos sobre advocacia, como falamos no último workshop, falamos sobre mudança, negociar a mudança, os regulamentos, conferências e vários tipos de políticas, e queremos que os decisores possam abraçar a nossa visão de advocacy e assim ter a primeira razão basilar é entender quem está envolvido e mapear aí, entendendo o indivíduo, o grupo, com um poder formal para se tomar uma decisão intencional. Que é importante entender a influência, ou os influenciadores, que são indivíduos ou grupos com poder de influenciar os decisores. Há muita razão pela qual é importante mapear essas partes interessadas. Temos que ter essa imagem e compreender quem são esses decisores. E muitas vezes
Não é fácil acessar esses diretamente e, portanto, temos que mapear os influenciadores, com quem podemos falar para influenciarem esses decisores. É importante mapear as partes interessadas, porque é importante ter uma inteligência política, dados políticos em todo projeto de advocacy. E fala-se sobre isso no treinamento. Quando estamos a elaborar as mensagens no plano, mais conhecemos nossa audiência, melhor será a nossa mensagem. O mapeamento das partes interessadas é o fundamento desse trabalho. É muito importante mapear os detalhes de cada um desses intervenientes. E como é que se mapeia essas partes interessadas? É uma pesquisa. Pesquisa onde você vai encontrar em relatórios, análises, documentos posicionais, artigos científicos, documentos políticos, notícias, relatórios, mídia social, entrevistas no YouTube, pessoas afetadas pelos problemas. E quando não há informação disponível em qualquer uma dessas fontes, você pode chamar a pessoa, engajar com a pessoa e fazer a pergunta. Portanto, depois de fazer o mapeamento dessas partes interessadas, temos que pôr uma categoria nesses de maneiras diferentes, que o mínimo básico da informação seria compreender se eles apoiam, se são neutros, se opõem ou se são campeões. E o que significa um apoiante? É aquele que partilha uma visão comum com a mudança que você quer. São aliados, são pessoas que apoiam. Neutros são esses que você não conhece, talvez tenha que conversar com eles para entender a posição. E neutro também pode ser aqueles que têm uma posição e fizeram comentários neutros que você não consegue, na realidade, saber se estão contra ou a favor. Pessoas que têm uma visão diferente e se posicionaram contra as suas metas, mas é difícil. Ou pessoas que estejam a atacar a sua organização publicamente. São os adversários. O campeão é aquele que tem entusiasmo sobre as suas metas, sobre a sua visão e tem muito poder. Então, são influenciadores importantes ou são decisores eles próprios. É a diferença entre um apoiante e um campeão. O apoiante é aquele que tem uma mesma visão como você, mas talvez não tenha um poder para influenciar o jogo. Quando os campeões são as pessoas que podem influenciar, os decisores podem influenciar com poder da carteira. Quando você pode mapear esses e entender quem eles são nessa arena, e paro aqui para apresentar a primeira ferramenta, muito simples, é um tabulador de Excel, e você pode fazer isso em outro tipo de aplicativo, mas aqui separamos o tabulador em cores diferentes. Temos o nome, sector, instituição e papel, o perfil relâmpago, interesses por categoria e interesses aqui, quando falamos no último webinário para negociar a mudança, é importante falar sobre a negociação, se tiver tempo, e o interesse será esse ponto da conversa. Como atrair as pessoas. E você pode fazer isso enquanto você faz o mapeamento. Para alguns, você talvez não tenha a informação. E depois que você procurou, você pode engajar e pode dizer que é um mapa simples onde você quer começar.
E vamos mostrar esse modelo depois, fornecendo aqui um exemplo. Estaremos aqui a ver isso depois com um exemplo prático. Depois que mapeou e categorizou, é importante pôr a meta nessa audiência. Se você tem muitos, talvez não seja possível falar com todos, e é por isso que é importante trazer prioridade nesses recursos. E se você não põe prioridade, se você se perde, e a próxima ferramenta, essa matriz do interveniente, porque ajuda você a pôr prioridade e suas atividades em comoção, que é uma matriz muito fácil e você pode trabalhar em qualquer espaço que queira. E a matriz é com esse gráfico, onde você tem duas linhas na vertical. Analisamos o interesse das metas nessa sua meta de incidência política, ou quão abertos estão para a sua visão. Analisa-se aí se tem mais interesse ou menos interesse. Na outra linha, vê-se o poder da influência na direita, intervenientes que têm muito poder para influenciar as decisões. E do lado esquerdo, estamos a analisar esses que têm menos poder de influência. Darei um exemplo depois. E é como esse modelo funciona para identificar quem são as prioridades, quem são os intervenientes que são mais importantes para si, mais capazes de levar adiante a agenda de incidência política e que estão aqui em rosado. E aqui, Alice T. e Arnold P. seriam os que têm mais prioridade. Você tem que manter em mente, porque tem muito interesse na meta de advocacia e tem muito poder para influenciarem as políticas. Em outras palavras, esse modelo é uma ferramenta para visualização, para você ver melhor, é uma maneira gráfica para você ver e analisar os intervenientes. Muito bem, vamos então para o quarto passo nesse guião de advocacy, que é criar essa narrativa da sua incidência política. E como falamos anteriormente, a advocacy tem muito a ver com influência para mudança. E a maneira que nós fazemos isso é crítico para trazer a mudança que nós queremos trazer. E, portanto, é essencial, é muito importante quando fala-se de um plano de incidência política. E há muitas maneiras, estratégias nesse quadro. Isso aqui é realmente uma realidade prática que realmente leva às principais mensagens e também como pode ser importante para um apelo à ação e também como identificar os porta-vozes. E também vai dar um enfoque a outras coisas, mas ah, o que nós estamos aqui a tratar é exatamente dos passos que são bem básicos para essa comunicação. Agora, quando nós falamos das principais mensagens,
nós estamos a tratar de todas as incidências políticas, estratégicas, essa estratégia que faz ela ser básica, basicamente concisa, forte e também portadora de uma mensagem convincente. E quando nós fazemos essas mensagens bem feitas, ah, elas, por várias razões, elas são bastante interessantes porque elas geram um engajamento e uma coerência e, portanto, quando nós temos essas mensagens bem feitas, elas realmente estão imbuídas disto. E, portanto, isso é muito importante porque dentro de uma campanha de advocacy, é, é muito importante que a mensagem seja repetida e também fazer com que o enredo, o tema, não perca a ênfase e nem o contexto. E uma outra coisa também que é importante saber exatamente ah, que nós tenhamos sempre a coerência. É muito importante também, importante que nós façamos com certa parcimônia o uso de mensagens que sejam muito complexas e longas e meia vagas, aquece o sentido da narrativa. E é muito importante também que nós vejamos como é que nós podemos fazer essas mensagens de forma clara e eficaz, porque elas vão sintetizar a questão que está sendo abordada e qual é o impacto que essa questão está sendo abordada. O número 2 é sobre como apresentar esta visão de incidência política de uma forma mais inspiradora. Então, é uma forma que nós temos que realmente colocar dentro das mensagens para que as pessoas se sintam é, é, inspiradas. Uma outra coisa é para incluir nas ações que estão sendo colocadas como é que vamos agora abordar as mensagens para que a audiência tome parte dessas ações. Também é importante manter as mensagens curtas, simples e também diretas ao ponto. E com isso vai fazer com que seja mais fácil para que ah, os ativistas, os que estão a ter contato com os intervenientes, possam carregar as suas mensagens de uma forma mais explícita, rápida e objetiva. E, claro, não podem nunca fazer uso de quando elas são longas e perder o valor da mensagem. E e isso também é importante também notar o próximo ponto, que é para evitar esses gírias e jargões, porque se é feita por você ou por alguns estudantes, é preciso que haja uma certa linguagem técnica para que não se perca o uso de termos corretos. Uma outra coisa muito importante é ter base em evidências. E tem, por exemplo, maneiras de se recorrer a informações de histórias. Por isso, você pode coletar dados desta forma, através de histórias já cadastradas.
Uma outra coisa que é muito importante é sobre as mensagens serem bem feitas para as audiências, porque assim as mensagens importantes, elas são mais recebidas e, portanto, a mensagem é adaptável. Eu gostaria de mencionar novamente que, a nível internacional, o que precisar é sempre mostrar evidência sólida, de maneira importante que se vai poder criar políticas e também fazer com que outros se juntem a esta advocacy. Sobre esse tema, Call to Action, que é um apelo à ação, existe também um grande número de porta-vozes, ações, e faz com que ah, uma ação mais bem definida. E se você está a organizar uma ação que vai ter um tempo de duração curto, ah, eu diria que uma contração é fundamental para as campanhas. E isso vai determinar o tipo de ação que vai ser desenvolvida. Uma outra coisa é que, quando se há uma chamada para a ação, é um convite para que os intervenientes ah, possam abraçar esta campanha de advocacy de uma maneira mais visionária e também trabalhar para esta meta. E também, também o que ajuda campanhas é uma mensagem pontual mais curta e objetiva. E isso é muito usado quando se faz esse uso dentro dos materiais digitais e também pelos próprios intervenientes. Alguns exemplos dessas CTAs, que são Call of Actions, que são exatamente as chamadas para a ação, são, por exemplo, um tipo de, por exemplo, de campanhas que utilizam envolvimento, por exemplo, como é que pode chegar para essas mensagens, para essas campanhas. E também em contrações, essa uso dos princípios que os intervenientes gostariam de ver expressados. Quando nós agora falamos sobre essas narrativas de advocacy, nós temos 3 perguntas importantes que são de sumo valor para o planejamento dessa ação de advocacy. Então, qual é a mensagem e quem vai receber a mensagem e quem vai entregar a mensagem? E os porta-vozes são os mensageiros. Então, eles são das comunidades ou que você pertence ou das organizações. Quando nós falamos dos porta-vozes, nós estamos a falar de credibilidade, de legitimidade, de persuasão e também de conhecimento sobre a questão. E isso é muito importante para a sua atividade.
É mais estratégico se ter um porta-voz de fora da sua organização, por exemplo, como um membro da sua coalizão ou ah, uma pessoa gabaritada, mais especializada academicamente, também influencers de mídia social ou membros do governamento, e em alguns casos até a sua missão será engajar e apoiá-los para que eles desenvolvam essa tarefa. E quanto mais se tiver interveniente, é possível que seja necessário ter um maior número de porta-vozes. Isto, então, também é a razão por que se categoriza e também porque se analisa os nossos intervenientes, porque isso irá identificar quais são as mensagens adequadas e também como é que os porta-vozes irão se interrelacionar com eles. E isso é assunto de comunicação. E ah, ah, nós temos vários tipos de grupos de comunicação e com o passar deste conhecimento, você vai fazer uso desta comunicação mais adequada. Uma coisa importante é que você pode ter um ou mais tipos de porta-vozes que vão precisar depender exatamente do tamanho da sua campanha. E isso, o que é crucial é treiná-los e fazer com que eles façam esse trabalho alinhadamente com o nosso apelo à chamada, que é o nosso call to action, e por isso é importante ter um breve treinamento e que eles possam entregar as mensagens bem, e isso é um passo bastante importante para a sua narrativa de advocacy. Muito bem, aqui nós temos outra ferramenta que é realmente bastante básica, e que esse planejamento de comunicação poderia ser muito maior, mas é apenas os primeiros passos de como se iniciar isto. Então, está aqui, neste planejamento, nós falamos aqui sobre o porta-voz ou os vários porta-vozes dessa meta de advocacy, e também o nosso call to action, que é o nosso apelo à ação, qual é a meta, que pode ser opcional, e ali nós temos as 3 metas, as mensagens detalhadas, e, ah, e pode ser colocado ali. Muito bem, vou fazer agora uma pausa para perguntar se alguém tem alguma pergunta. Temos já alguém fazendo uma pergunta sobre o mapeamento, sobre o COP 29. Ah, eu não sei se essa pessoa esteve na outra sessão de treinamento, onde eu deixei ali 2 ah, exemplos aonde nós falamos sobre quando se vai, por exemplo, a fazer uma campanha, por exemplo, quando se for por exemplo, aqui agora ao COP 29, ah, vamos ter que falar sobre aqueles intervenientes que estão envolvidos nas áreas que te diz respeito. Então, o que eu poderia dizer sobre isso é que nós
que você fizesse uma lista, uma enumeração de pelo menos uns 40 intervenientes, com, obviamente, levando em consideração a realidade desses números. Nós iremos falar sobre esse assunto mais tarde. Vamos agora dar sequência. Se todos podem ver, vamos prosseguir. Continuando, nós vamos falar aqui do quinto passo, que é sobre as táticas de advocacy. Nós começamos a falar, a discutir um pouco sobre isso ah, na última sessão, e nós vimos ah, que há vários tipos de táticas que a advocacy pode se ah, projetar. Nós temos aqui um engajamento direto. Nós também falamos sobre as comunicações, também sobre as manifestações políticas e também a capacidade institucional, e que é uma coisa que tem repercutido por último, mais frequentemente, e nós vamos começar a falar agora um pouco sobre o engajamento direto. Este é um assunto que é mais falado sobre o lobbying, e é mais se existe um pouco mais de ação neste setor quando existe uma lei a ser aprovada. E nós temos que ser muito alertas a isso, porque nós temos um certo tempo para poder influenciar sobre esse tipo de influência. E nós vemos que, por causa da natureza das atividades dessa incidência política, e que deve acontecer dentro dos COPs, nós temos que priorizar a tática dentro do treinamento. E, claro, como nós sabemos que isso vai acontecer na 29, nós sabemos também como é que nós vamos ter que nos proceder na COP30. Então, algumas táticas estão aqui, que fala sobre o envio de cartas e e-mails, participação nos eventos, essas reuniões com os decisores e os influenciadores, o preparo dessas reuniões informais e paralelas, e também a divulgação desses resultados, e também esses documentos de políticas e a participação em alguma dessas auditorias públicas. Então, isso é exatamente assuntos e documentos que nós podemos compartilhar. Sobre comunicações, basicamente, no aumento da conscientização sobre aquele. E isso também tem a ver com os decisores, e as táticas aqui sobre da mídia social, sobre propaganda paga, e também sobre campanhas de arrecadação de assinaturas, de abaixo-assinados. E isso é realmente uma das coisas que acontece, que às vezes, por exemplo, aqui um exemplo sobre os direitos dos animais.
o que vai acontecer é que saber se os intervenientes são abertos a esse tipo de medidas ou não. Então, quando não se há o que fazer nesse sentido, criar uma conscientização, uma ah, ah, e, e que isso vai promover informação que os decisores, então, possam se basear. Então, esse tipo de estratégia das táticas ah, realmente pode ajudar muito as organizações, e isso realmente pode também fazer com que as organizações provoquem um impacto no comportamento ah, dos indivíduos. E, claro, isso vai promover uma mudança política. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para esse lobbying a nível de base, que é uma abordagem que se separa, que nós chamamos de lobbying direto, e, e que é exatamente sobre perguntar como se faz essa pergunta de uma maneira pública geral para se contactar oficiais de governo sobre essa questão que está aqui a se apresentar, e que isso é oposta a simplesmente passando essas mensagens diretamente pelos legisladores. Então, isso é realmente uma investida bastante grande, firme, ah, porque ah, o que acontece é que essa maneira, essa tática é bastante eficiente, porque entre os legisladores o que acontece é que eles respondem à pressão que se faz. Sobre manifestações políticas, normalmente são aplicáveis quando existe um engajamento ou até uma diplomacia que não existe. Então, esse tipo de tática é exatamente ah, criar uma meta política de tensão, e nós sabemos que elas são as marchas, são as demonstrações, processos litigiosos, ah, e que, portanto, essas negociações ah, podem ser forçadas. Podem haver, por exemplo, assembleias, podem haver, por exemplo, plebiscitos e também cartas, e nós vamos falar um pouco mais na próxima sessão sobre isso, mas se eu posso falar rapidamente sobre manifestações, sobre os indivíduos que são indígenas, eu posso dizer o que foi feito, os movimentos que falaram, por exemplo, sobre as terras que lhes pertencem, e então houve muito trabalho feito ali, não só o reconhecimento da ocupação indígena, houve muitas campanhas, muitos movimentos, houve participação das populações indígenas também, para exatamente fazer essa pressão e que os decisores pudessem ver, e com isso as manifestações puderam ser ouvidas e recebidas. Agora, por último, nós temos visto essa maneira de se fazer uso dessa tática, que é a capacidade institucional. Quando você precisa a- aumentar a, a sua aliança e com
através do aumento da sua abordagem ou legitimação. E esse tipo de tática também pode ser usada quando você precisa promover mudança, ah, ah, e as táticas são desenvolvendo coalizões e parcerias, capacitação e treinamento, e também arrecadação e mobilização de recursos. E o que eu posso dizer é que em alguns casos, iniciativas ah, foi- foram feitas de forma para melhorar a participação das coalizões, e criou-se ali maior capacitação e também maior maneiras de arrecadação de fundos e ah, o que nós vimos também é que isso criou um desenvolvimento para dar apoio às questões que estavam causando determinadas situações dentro das coalizões. E isso é muito bom dentro desse tipo de tática. Temos aqui a ferramenta número 4, que é sobre o plano de engajamento, que fala exatamente sobre uma forma mais administrativa, ah, dentro do modelo que nós vamos mostrar depois, poderão ver como é que esse plano de engajamento ele funciona. E ele pode ser ligeiramente diferente, mas como aqui é um treinamento, ele aqui vai ter uma ênfase mais para treinamento, que também é eficaz e, isso vai permitir que você preencha e veja que você faça ali a descrição, por exemplo, do seu interveniente, ah, é, ali será possível também eventos sobre colocar ali que vai haver essa interação, essa ligação com o evento, como é que a reunião vai acontecer. Ah, quando ah, e, e quais são os de mensagens que são mais eficientes para se deixar ah, com os intervenientes. As mensagens e o que é muito importante chamar a atenção aqui é que devem ser as mensagens alinhadas com os tipos de atividades que vão estar sendo desenvolvidas. São os e também quais são os recursos que você vai precisar para ter esse engajamento. Então, é muito importante para saber o que que o outro vai precisar e o que que ele vai precisar, o que vão querer ver também. E também ver quais são os interesses deles. E, e saber qual é a maneira que eles vão poder estar envolvidos dentro da nossa atividade, o que, que eles vão poder contribuir para com esta atividade. E também, às vezes, compartilhar algum tempo ou alguém que precisa ser cuidado. E bem sobre o assunto que vai ser tratado nessa reunião e talvez possa ser incluído nessa reunião.
Vamos falar sobre as questões que têm a ver com assuntos de gestão, que é o sexto passo. E, portanto, a implementação de uma estratégia de incidência política envolve vários riscos e diferentes perspectivas políticas em assuntos complexos como mudança climática pode levar a conflitos e, portanto, conflitos e tensões são comuns dentro desse ecossistema político, razão pela qual é necessário ter um plano para a gestão dos pontos que incluem um planeamento para o advocacy. E, portanto, aqui vamos falar como tratar as questões e inibir que se tornem em crise que possam afetar a sua agenda de incidência política. Isso é o que nós chamamos de gestão de assuntos. Quando o evento se torna numa crise, se ameaça a sua vida, o ambiente ou a reputação da organização. Se está a tratar de uma questão que pode ameaçar a integridade física das pessoas, o ambiente ou a reputação da organização, é uma questão que pode se tornar uma crise e, se estiver em pressão para tomar decisões e resolver problemas, é o sinal que talvez esteja no meio de uma crise. A razão para esse treinamento que tem a ver com esses passos, consideraremos questões de risco, eventos que levem às crises. E, portanto, identificar as questões corretamente permita à organização refinar as estratégias da incidência política. É importante considerar quais riscos é importante tomar e definir as medidas para mitigá-los. Riscos podem mudar de maneira significativa dependendo de vários fatores. E vamos analisar aqui alguns desses riscos. Temos risco reputacional, que são riscos quais podem criar problemas à organização, à credibilidade da organização, a capacidade de engajar com as pessoas, porque se não tem boa reputação, as pessoas não vão querer falar consigo e terá dificuldades de influenciar, e assim sendo, a reputação é atacada pela mídia social, pela mídia tradicional. São riscos reputacionais. Riscos às pessoas é quando a integridade física ou até saúde mental pode ser afetado, seja pela violência, a violência física ou assédio. São riscos às pessoas que também trazem riscos financeiros, a habilidade da organização financiar suas atividades, consideradas como riscos financeiros, riscos jurídicos. Se você está envolvido agora numa litigação ou em qualquer tipo, é uma é um risco que a organização tem de gastar dinheiro e, portanto, é um problema. E assim, se você tem um empregado importante que está a liderar a campanha de advocacia, é um risco de relacionamento e onde tem essas mudanças políticas. Riscos políticos pode mudar muito e a mudança acontece rapidamente. Risco, a mudança política pode afetar a estratégia de advocacia. Assim, depois de identificarmos os riscos, é importante trazer a categoria daquilo que seria os campos de riscos para mapear o risco e, assim, importante catalogá-lo. Portanto, o primeiro é refletir a probabilidade que esses riscos se tornem uma crise. Alto, médio ou baixo.
Uma vez que selecione, temos que identificar ações para mitigar os riscos. Então, temos que ter uma atenção especial naquilo que é alto nível de alguma questão que se possa tornar numa crise. Se tem muitos riscos, então foque naqueles que são considerados altos, aqueles que têm uma grande probabilidade de se tornar uma crise. Plano de mitigação tem a ver com neutralização dos riscos. Quando se analisa esse risco, seja necessário rever parcialmente a estratégia e as atividades de advocacia. E, portanto, se organizou uma visita para fazer uma campanha de incidência política e você viu de que o local é violento e o risco é alto, talvez queira adotar uma ação de mitigação e escolher não realizar as atividades ali ou desenvolver um protocolo de segurança para as pessoas ou até implementar uma organização de participação virtual. É a mitigação, aonde para diminuir o risco. E aqui está a questão da mitigação, ou um plano de mitigação. E aqui temos a ferramenta de advocacia, que é básico, muito básico. Temos 3 colunas aqui. Na primeira, vemos que temos que descrever rapidamente a questão, o risco. E, como dissemos aqui, podem ser de reputação, risco às pessoas, financeiros, legais, relacionamentos, ou qualquer outro que tenha a ver com a mudança política. Analisa-se aqui, a primeira coluna, questões que identifica-se. E, assim, a categoria, se esse é realmente uma crise de alto, médio ou baixo risco. E na última coluna, podemos ver atividades, estratégias de contingência que pode ajudar a neutralizar o efeito do risco. E fala-se assim quando se apresenta um modelo para tal. Ao falar sobre o último passo desse passo de advocacy, que é a monitoria e avaliação, monitoria e avaliação dessas atividades de advocacy tem a ver com entender que se está a chegar às metas dessa incidência política. É muito importante. É importante lembrar que muitas das vezes a influência dessas políticas leva anos e até pode ser décadas, e, portanto, é crítico monitorar de maneira periódica, porque isso vai permitir você adaptar-se. Talvez o pressuposto seria de que um grupo de atividades poderia ajudar a você ir em direção às metas, mas você vê de que não ajuda realmente, e aí você tem de parar e planear, e, portanto, monitoria e avaliação vai ajudar a adaptar e maximizar os recursos, claro. Gostaria de dizer que a monitoria de política pública é muito complexo. Há forças que dedicam-se a essas questões da avaliação, do impacto dessas iniciativas, e para esse treinamento, que tem esses passos básicos, consideraremos aí as atividades como um indicador base, e nesse treinamento considera-se assim essas atividades, e esse vai dizer exatamente se tem essas metas. E se quisermos entender melhor o impacto da advocacia, da política pública, é importante olhar e investigar esse quadro
e que foi adotado a fim de avaliar as iniciativas. E se quiser saber mais, então faça uma pesquisa acerca deste. E agora fala-se sobre as atividades que podem ser consideradas indicadores-chave para diferentes estratégias de incidência política. E, por exemplo, fala-se aqui sobre preletores para uma campanha para trazer mensagens que são indicadores-chave para ter uma auscultações pública, influenciamento, o voto de uma lei, influenciar a posição legislativa, seja na plataforma de mídia social, como vários outros QPIs. E, portanto, quando se fala desses estilos, vemos as possibilidades das atividades que podem ser QPIs e, portanto, um envolvimento direto, o número de pessoas que se identifica para uma campanha pode ser um indicador de sucesso, organização com esses influenciadores pode ser também considerado um indicador-chave, o voto dentro de uma casa legislativa pode ser esse indicador e apresentar mensagens chaves que pode se engajar e ter essas mensagens. É uma atividade que deve ser considerada como um indicador. E quando se fala das comunicações e campanhas de advocacia, o número de pessoas impactadas por essas campanhas com seus seguidores no perfil pode ser um indicador. A qualidade de números de influência nessa ação de advocacia. Digamos, se você organiza uma auscultação e tem vários influenciadores que participam, pode ser um indicador de sucesso, o número de documentos publicados, número de artigos, são atividades e KPIs para medir a advocacia. O número de pessoas aí e demonstrações para as manifestações políticas, a qualidade das decisões sejam favorecíveis no processo de litigação, pode ser também ser considerado um KPI, número de organizações endossando aquilo que seja a participação de uma carta pública, o número e qualidade de apoiantes e porta-vozes numa assembleia, isso numa campanha de advocacia. E quando fala-se da capacidade institucional, o número de pessoas participando no treinamento ou numa iniciativa de formação de capacidade pode ser um KPI. O desenvolvimento de preletores, de porta-vozes que defendem uma causa, número de regiões abrangidas por um programa, digamos, número de distritos que passaram por um treinamento de mudança climática, número de pessoas em regiões diferentes dentro de um processo de mudança política, e a participação pode ser de mais representantes do Globo Sul durante o COP29 ou 30, pode ser um QPI em potencial num programa nessa capacitação que faz esse trabalho de criação de capacidade. São exemplos de KPIs que você pode pôr dentro de suas atividades. E vou partilhar agora a sexta ferramenta, mais uma vez, uma ferramenta simples, e tem esses tabuladores com as diferentes escolhas, olhando aí esse envolvimento direto para aplicar nesse modelo. E aqui
Na primeira coluna, descreve-se a atividade ou as atividades desenvolvidas, mencionando aqui se aconteceram ainda ou não, se tem os resultados esperados, e pode ser sim, não, parcialmente, e se sim, porque teve os resultados, quais são ou quais foram os resultados esperados, se não, porque crê de que não se chegou aos resultados esperados, precisa fazer um acompanhamento com as partes interessadas envolvidas nessa atividade, se sim, então, mais uma vez, até quando terá de fazê-lo? E precisará de recursos para fazer esse acompanhamento, seja a partilha de informação, de estudos, contatos, etc. Então, é uma ferramenta de monitoria que terá de fazer depois do COP29, o COP30, e você preenche esse tabulador para rastrear as atividades e resolver os problemas. Muito bem, chegamos aqui a esse ponto e vamos dar uma pausa para saber se há alguma pergunta, alguma dificuldade. Há duas perguntas na caixa de bate-papos, perdão, de perguntas e respostas. E a primeira é de Arisur, como resolver mais do que um assunto nas metas da incidência política, como selecionar mais do que um assunto nessa meta de advocacy. Falamos nessa questão sobre as prioridades das metas. Eu não entendi, não sei se a pergunta é acerca de mapeamento. Não, não creio. Creio que tem a ver com o primeiro passo, a escolha das metas de advocacia. Ok, recomendo que assista o primeiro workshop, que é o que nós falamos sobre o tema e como trazer prioridades, identificar as metas. Obrigado pela pergunta. Há uma outra aí? É uma pergunta sobre o modelo. Será que temos que mandar esse documento e posicionar primeiro? Não, não, você não precisa partilhar nada conosco. Vou falar por agora, por acaso agora sobre isso, sobre essa oportunidade bônus e como é que funciona. E antes de partilhar, deixe-me ver as outras perguntas, do Marcos Vandeira. Como tratar desses problemas políticos nessa implementação de políticas, porque as táticas políticas sugerem, por exemplo, demonstrações e litigação que irão apenas atrasar ainda mais a implementação. Como eu disse, a inteligência política é importante, razão pela qual o mapeamento de intervenientes é tão importante e nos ajuda a angariar a inteligência política e informação que será crítica quando estiver a mapear os riscos. E esses problemas fazem parte desse risco. Eu não entendo. Aqui é o relacionamento com a litigação e demonstração. Contudo, se irá fazer litigação ou manifestações, normalmente esse tipo de táticas você não tem possibilidade de diálogo. Então, se não tem aqui o diálogo e deveria optar por essa tática. E se tem a possibilidade desses decisores, sugeriria adotar outros blocos de táticas. Outras perguntas aqui no chat. Muito bem, para tratar da questão do oportunidade bônus, vou partilhar aqui o meu ecrã e falaremos sobre essa fase muito importante. Esse treinamento tem uma oportunidade qual
de acordo com este, tem uma seção que tem um plano de advocacia, o COP29, COP30, se a organização está interessada em receber essa sessão de coaching, tem de preencher esse modelo, esse formulário. Ambos, o formulário e o modelo, estão disponíveis nesse link aqui. Gustavo, por favor, partilhe esse link no chat. E terá que fazê-lo até desse domingo agora, dia 3 de novembro. Se a organização estiver interessada em entender mais como aplicar essas ferramentas para a sua meta específica do COP29, COP30, preencha esse formulário, esse modelo que estamos aqui a partilhar, escreva as perguntas e vamos tentar mapear tudo aquilo que não se entende e assim enviar os formulários por e-mail. E você tem um e-mail aqui nesse link. E se for selecionado essa sessão, iremos contatá-lo e pedir que escolham esse espaço disponível. E assim vamos por uma hora para responder suas perguntas e como abordar as necessidades mais específicas dentro dessas metas específicas e assim tratar. Muito bem, aqui temos dúvidas dessa oportunidade. Vamos tratar deste aqui. Se tiverem perguntas sobre essa sessão. Aqui, quando se fala do coaching, irá acontecer a partir da semana que vem, a semana do 11, pondo prioridade aqui nas pessoas para a semana que vem, que é o de quando o COP inicia, e não há limitação desde que de uma organização pode ir adiante o quanto quiser. Perguntou-se se a limitação no número de pessoas que podem participar na sessão. Não há limitação desde que sejam pessoas de uma organização e não várias organizações, porque estaremos tratando da sua advocacia para o COP29 e COP30. E assim, o link que foi partilhado pelo Gustavo, essas estarão disponíveis em inglês e português, e não haverá interpretação. Terá que participar, seja em inglês ou português. E tem que preencher o modelo que está disponível no link. E se enviar o modelo em branco, nós não poderemos lhe incluir. Temos que saber qual é a sua dúvida, quais são as perguntas para trabalhar com sua organização. Mais alguma pergunta das oportunidades? Muito bem, se não, vou partilhar o modelo convosco e vou dar aqui um exemplo. Preenchi com um exemplo prático e assim poderão fazer perguntas depois ao fazermos a apresentação. Você pode pôr o microfone e falar. A ideia nesse exemplo é para entenderem exatamente como preencher o modelo depois desse workshop.
Muito bem. Aqui, então, é o modelo do trabalho que tem todas as seções, metas de advocacia, mapa de advocacia, mapa para partes interessadas, plano de comunicação, plano de envolvimento, gestão de temas, monitoria. São questões que nós falamos hoje e nos últimos webinários. Portanto, metas de advocacy, aqui tem um tabulador onde você vai descrever a sua meta para COP29 e COP30. Não estou aqui a falar sobre mudança climática, eu não sou especialista. Para evitar problemas, vou escolher outro exemplo aqui, de outro campo. Eu perguntei no último seminário para identificar até duas metas para COP29 e COP30. Não mais do que isso, porque vamos começar a planear. É um treinamento básico. Não escolha muitas metas. Para o exercício, é melhor você ter uma ou duas metas e pronto. E aqui, neste exemplo, nossa meta de advocacia é trazer consciência acerca da imunização do HPV para homens ao partilhar as conclusões do documento de posição da minha organização acerca do caso de estudo vacinas do HPV para rapazes de 10 a 13 anos com profissionais da saúde e representantes governamentais. Outra meta aqui é influenciar os especialistas sobre o painel de imunização ao identificar dois porta-vozes técnicos para abordar a questão do HPV nos rapazes. São duas metas de advocacy que eu estou a trabalhar. E assim, com questões rápidas, objetivas, é um exercício onde quero escolher uma dessas metas e vou fazer convosco aqui. Vamos escolher o primeiro, conscientização da importância da imunização para homens ao partilhar as conclusões do documento posicional da minha organização acerca do estudo de caso de vacina do HPV para rapazes de 10 a 13 anos de idade com profissionais da saúde e representantes governamentais. Segundo, que é o mapa, é onde um resumo aqui daquilo que se entende do trabalho político. Portanto, do NFCCC, de diplomacia, como navegar, todo o conteúdo que a Marina Esteves prestou nesse seminário. E, portanto, no exemplo aqui, quando se fala de vacinas, e se eu respondesse aqui, eu diria o seguinte: como é que o sistema se está estabelecido nesse país, os desafios, como é que a estrutura de imunização, a vacina no país, e assim pode pôr as perguntas que queira e resumir esse panorama que você esteja a trabalhar. E aqui e, portanto, para o COP29 e COP30, desde que o exemplo tenha a ver com vacina de HPV para rapazes e para homens, eu fiz. Claro, um mapa fictício para partilhar convosco como é que isso funciona. No exemplo prático. E temos aqui esses pontos. Arnoldo é do governo, sector é governamental. Dentro do perfil dele, ele é professor com 15 anos de experiência em pesquisa acadêmica e recentemente se aliou ao governo. Sobre os interesses, está ali, ele é
é membro do partido do governo e ele tem relacionamentos próximos aos ministérios de saúde e também de alguns legisladores. E ele também está envolvido em alguns dos eventos de importância para a expansão da imunização. E, portanto, ali está estabelecido que ele é um interveniente técnico e que ele pode oferecer importância para a divulgação do programa de imunização. E nós vemos ali, dentro da categoria, que ele tem a potencialidade de ser um apoiante. E, então, quando ele é assim, está dentro dessa categoria, ah, tem que se saber antes até de se categorizá-lo como apoiantes, quais são os interesses reais dele realmente em relação a esse programa. Falando agora sobre Alice, vemos ali dentro do perfil dela que ela já é uma enfermeira com treinamento, ela é reconhecida dentro da saúde como uma ativista, que tem também, ela também é interessada em rede internacional, e dentro dos interesses ela tem visibilidade dentro do setor privado e do ah, governo, e ela também faz arrecadação de fundos. E dentro, em, quando se fala de saber da pessoa, vê ali dentro das entrevistas que foi dada que ela, ela realmente demonstra que conhece plenamente, então, portanto, a categoria dela é de campeã. Vemos ali no John, o João V, temos ali o setor dele, ele é representante setorial, ele é presidente da Associação de Medicina Alternativa, ele também é um especialista e ele também é líder do movimento de antivacina, e os interesses dele também está em fazer networking e conexões políticas. Ele também já deu várias entrevistas, ah, desencorajando famílias a vacinar. Então, como você pode ver aqui, o ativismo que ele faz é contra o que você está fazendo. Então, portanto, na categoria que ele se torna como uma pessoa que não está a seu favor e, portanto, ele é um detrator. Aqui na última, a Lauren, ela é do setor legislativo, a instituição dela e a posição dela é no Senado, ela é chefe de escritório da senadora Maria B, e ela também é uma especialista em saúde pública, nada em relação à Convenção de Saúde Neutra. O que acontece muitas vezes é que na categorização, às vezes, é preciso fazer um lançamento, dar uma possibilidade do que a pessoa verdadeiramente é. Então, e agora nós falando sobre os intervenientes, nós temos que falar sobre o interesse das metas da advocacy, verificar o poder de influência e ver aonde está o maior interesse e também aonde existe o maior poder de influência. Então, como nós estamos a ver ali, tanto a Alice quanto o Arnold estão no quadrante de cima, à direita,
Então, eu coloquei aqui, posicionei mais ou menos aonde eles estão em relação a esse gráfico. Ah, nós vemos que o John, que ele está mais embaixo, porque ele não apresenta grandes interesses, ele está dentro daquela, ah, na parte de antivacina, ele não demonstra muito interesse. Então, agora, essa outra, que é a Lauren, ela está aberta a participar das metas, mas ela não é muito entusiasta. E sobre a Alice, ela está muito interessada, ela tem total vontade de oferecer ajuda. No entanto, o Arnold é o que tem maior possibilidade em dar. ah, ah, Ele esteve aberto, inclusive, em dar não só ajuda, e por isso, para nosso tipo de advocacy, ele seria o melhor candidato a dar suporte. Então, quando nós temos esse tipo de gráfico, nós colocamos ali e vemos como é que ah, podemos situar os indivíduos e é o tipo de conclusão que nós temos que sempre checar antes das nossas ações e saber quais são os que possuem maior poder de influência e aqueles que demonstram interesse nas metas da advocacy, e também ver quais são os melhores intervenientes, ah, e com isso montar uma matriz, e dessa forma nós podemos ver, e nós vamos até analisar isso e vamos ver que é bastante dinâmica esse tipo de posicionamento. E, dessa forma, selecionar aqueles que poderão ter maior poder de ajuda à advocacia. Aqui nesse exercício, dentro da ação, nós podemos ver aqui a Alice 1 e que a CTA, a chamada ação, a meta número 1 seria expandir HPV, a vacina, para os rapazes, no programa de imunização nacional. Temos ali a mensagem principal número 1, da meta 1, e temos a 2 também, que fala sobre as estatísticas do governo desde 2023, estimadas em 32 mil homens são afetados por câncer causado pelo HPV, e 8% causa morte. Temos também na mensagem número 3, da advocacia da Meta 1, que é sobre a expansão da vacina HPV de rapazes entre 10 e 13 anos, que poderia prevenir mortes relacionadas ao câncer devido ao vírus HPV. E teríamos aqui a mensagem 4 para essa meta de advocacy, que é exatamente o estudo X da Universidade Z, estimado para mostrar a expansão da vacina HVP, e isso é uma forma de nós mostrarmos, através dessas mensagens, a possibilidade de se criar soluções. E nós precisaremos fazer esse tipo de exercício de mensagens conforme a nossa ação. E aqui nós temos também o planejamento de engajamento, que aqui fala exatamente em relação ao tipo de intervenientes. Isso aqui, nós temos atividade planejada, que é, por exemplo, uma oficina de profissionais da área de saúde, são 35 deles, por exemplo, sobre a imunização HPV. Sobre também os intervenientes, o nome, a organização, nós temos a Alice T. Nós sabemos que ela, no caso, seria a pessoa que estaria a falar dentro da oficina.
nós teríamos ali a data, o horário. Nessa outra coluna, nós iríamos ali descrever como é que vai acontecer essa reunião, que seria, nesse caso aqui, seria presencial no Hotel X. E também nessa outra coluna fala sobre as mensagens que devem ser entregues para essa interveniente, que é exatamente sobre a expansão da vacina HPV para os rapazes entre 10 e 13 anos. Então, aqui seria o caso de se estressar a mensagem que já foi falado lá nas mensagens anteriormente, e nós colocaremos aqui nessa coluna para que ela seja, então, trabalhada em cima daqui em diante. Uma outra coisa seria sobre então o melhor resultado para esse tipo de atividade seria para identificar pelo menos 2 campeões dentro da audiência. Teríamos também nessa última coluna aqui, que é sobre os recursos que você precisaria para esse engajamento. Então, esses seriam, então, os tipos de assuntos que nós estaríamos falando para que esse evento possa acontecer. Por exemplo, nós poderíamos colocar aqui um outro tipo de atividade, um almoço com a Lauren, que ela é a chefe do escritório da senadora. Poderia até ser, por exemplo, uma outra atividade seria um telefonema para fazer esse engajamento acontecer. Poderia ser até um outro que seria, por exemplo, uma audiência pública, onde exatamente poderia haver uma conexão, um engajamento com os seus intervenientes. Nós temos aqui não só as questões de gerenciamento, um risco que nós temos que pensar é sobre o de fake news, e que pode ser alto, e a estratégia de contingência aqui seria o desenvolvimento da campanha sobre a imunização. Ela precisa ser eficiente, ah, e também podendo tocar em ah, alguns pontos sociais em relação aos profissionais da própria saúde pública. O risco número 2, por exemplo, poderia ser através dos eventos paralelos sobre vacina que poderiam causar um certo pânico entre as famílias, e que esse risco seria considerado, por exemplo, baixo, e que, para ajudar a neutralizar esse tipo de assunto, poderia ser desenvolvido um tipo de perguntas e respostas para a população, para que tenham uma compreensão sobre o perfil de saúde em relação a essa vacina do HPV. Um risco que nós podemos considerar também é o 3, que seria o porta-voz, se tem, no caso, uma conceituação logística dos problemas e que não se apresentaram durante o evento. E isso pode ser num nível médio, e para uma solução de neutralização desse problema seria identificar
e também fazer um rastreamento, ah, ou melhor, desculpem, identificar e treinar ah, um palestrante para o evento alternativo. Isso poderia explicar ah, as logísticas apresentadas para a cidade por um especialista. E indo ao risco número 4, que nós colocamos aqui, seria em relação aos membros da, da Câmara dos Representativos, que estariam organizando esta audiência pública para discutir exatamente o impacto que está aumentando o custo da saúde. Isso seria um nível baixo e seria um tipo de trabalho de mitigação. Bom, aqui está uma tabela para se analisar, para se monitorar essa meta de advocacy. E as atividades, por exemplo, seria essa da oficina dos 35 profissionais da área de saúde, e na outra já deu que sim, uma outra coluna falaria sobre seguiu o resultado esperado, poderia se dizer ali parcialmente, aí se foi alcançada o resultado pelas lições aprendidas, ali tem que ser descrito o que aconteceu, e nós tivemos convidados presentes, e gostaria de uma explicação a dizer, nós percebemos que a Alice, que foi a palestrante, não esteve totalmente informada sobre a de epidemia, o assunto ligado aos dados do estudo, e ela precisa mais treinamento para transmitir as mensagens de uma forma técnica e persuasiva para os especialistas da rede. Então, esta é, então, uma análise para que ela possa realmente ser melhorada da melhor forma possível. Há uma pergunta de acompanhamento, um certo feedback com os stakeholders, que são convenientes, sim, se é, até quando, e ali está a data, e na última coluna seria precisar de alguns recursos para acompanhar e dar, compartilhar estudos, informações e contatos. Ali estaria escrito, por exemplo, precisa sim, precisa se escrever um agradecimento a todos que estiveram presentes e também colocar ali referência dos estudos que foram mencionados na palestra. Essa informação que está aqui nesse formulário vai estar todo ali compartilhado no no link que o Gustavo chat, vocês poderão encontrar as instruções, tem o e-mail para onde vocês deverão vê-lo, que você o pedido para essa consultoria
ou sobre esse treinamento. Eu vou pedir então para que a Charlotte fale. Muito bem, Marina. Nós estamos do nosso quarto treinamento, quarta sessão de treinamento, e nós temos recebido muitas ações, muitas. Eu penso que vocês têm já material suficiente para melhorar e realmente conseguir um maior ênfase e impacto na sua advocacy, e eles possam estar presentes dentro da COP29, e eu espero que vocês continuem a fazer contato conosco, e eu quero agradecer aqui a Marina e a Gustavo por já terem trabalhado muito em cima dessas apresentações e também terem tido tempo despendido aqui em nos informar, e vocês a, o link para ouvir novamente a sessão, né? E receber isso tudo no e-mail daqui a alguns dias. E eu quero desejar a todos muito bem e que sejam ah, ah, beneficiados com todas essas informações. E eu quero desejar a todos um bom COP 24 para aqueles que estarão lá. Nos seguir na mídia social, nas suas conversas. Muito obrigada.